Olá, shalom, shalom, você que me assiste, vocês poucos que me assistem, mas estão me assistindo. Hoje mais um programa especial refutando as heresias sobre os textos bíblicos. Hoje nós vamos falar de um tema também que é herético, porque as pessoas que falam sobre isso, não importa quem seja, do mais erudito conhecedor de hebraico, de aramaico, de arqueologia, de história, filosofia, que estão aí na mídia, são hipócritas e demagogos. Eu vou mostrar isso hoje, se você quiser ouvir e assistir, obviamente. Mas o que eu vou dizer é a pura verdade, dura, nua e crua, doa em quem doeu ou a quem doer. Mas, infelizmente, sobre o que se fala sobre o tema, por que os judeus são tão perseguidos, você já deve ter visto aí várias pessoas elucubrando, viajando na maionese sobre esse tema. Por que os judeus são tão perseguidos? Você sabe a verdade como ela realmente é? Que ninguém disse, eu nunca vi ninguém dizer, não disse. Porque a maioria é hipócrita, quer alegrar o coração de alguém, está preocupado com o que é politicamente correto ou incorreto, que agrada a homens. Prefere a maioria desse tipo de gente, a maioria mesmo, agradar aos homens do que ao Eterno, porque não obedece a ele. Tem coragem de falar a verdade. Então, por que os judeus são perseguidos? Vou dar aqui, para começar, 5 motivos. O primeiro motivo de judeu ser perseguido é porque estigmatizaram o judeu como assassino de Deus. Isso todo mundo sabe. Isso gerou um ódio no coração dos incautos, dos ignorantes, dos imbecilizados, por ter a mente cauterizada, a entender que Deus morre, como Deus pudesse morrer. Ridículo, absurdo, realmente coisa de ignorantes mesmo, de gente beócio, de imbecil, para acreditar na coisa dessa. Claro que, mas isso foi arraigado na mente das pessoas, por causa de perseguir judeus. Outro motivo de as pessoas, o mundo perseguir judeu, por inveja. Porque judeu, a maioria dos judeus, são prósperos. Por quê? Porque muitos judeus pertencem ao povo, à nação santa, que é Israel. Israel, não a nação país, mas a nação povo, ou seja, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva desse Deus criador do céu e da terra, que nós chamamos de Hashem. Tem vários nomes, de Adonai, Sevaô, Adonai. É uma inveja. Povo próspero e rico, conhecendo o número deles, que são muito pequeno em relação aos outros países do mundo, tem proporcionalmente os maiores ganhadores de prêmios Nobel no mundo. Eu pude ver a galeria disso lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, a gama de judeus que ganharam o prêmio Nobel. Motivo de inveja, ricos, prósperos. Terceira causa, motivo disso, de odiar os judeus. Os judeus são odiados também. Por quê? Porque eles estão recebendo o que merecem. Como todo povo do mundo, seja goim de qualquer nação, que não obedece a Hashem, recebe o que merece. Não que Hashem, que o Eterno, castigue essas pessoas. Não. Nós mesmos, pelas nossas transgressões, nos castigamos. Nós plantamos, nós colhemos. Não precisa ser diretamente em nós mesmos, mas até a 4ª geração da nossa descendência vai sofrer as consequências do que plantamos. Por quê? É porque vai tentar transferindo o mal, as suas patifarias, as minhas patifarias para os meus e seus descendentes? Não. De maneira nenhuma. O Eterno não interfere nisso. O Eterno já nos deu a opção. Ou você tem aí, você tem bênção e maldição. Você tem vida e morte, você escolhe. Você escolhe, já falei sobre isso. Você escolhe, eu escolho. Tenho esse poder
de escolher, de querer, de conter a minha inclinação. É descerrar, que é para o mal, e fazer prevalecer a minha inclinação, que todos nós temos, que também é a inclinação chamada para o bem, inclinação chamada de ser tová. Aí sim. Aí acontece isso. Plantamos, colhemos. Nós estamos recebendo o que merecemos. Já disse diversas vezes, ninguém recebe nesse mundo, nessa terra, o que não merece. Todos nós recebemos o que merecemos, de bom ou de ruim. Deixe de ser hipócrita e demagogo. Deixe de ser hipócrita e demagogo. Essa é a terceira razão. Porque plantaram e colheram. A quarta razão para que judeu seja perseguido, simplesmente porque judeus, de modo geral, são exclusivistas. Embora sejam pessoas humildes, entre eles, mas eles se consideram como povo eleito de Deus. Quando isso não existe em nenhuma palavra da Torá, em lugar nenhum da Bíblia, a não ser que alguém no tempo moderno hoje escreva isso. Mas o Deus que está na Bíblia, ele não é Deus de judeu. Ele nunca disse que eu sou Deus de judeu. Ele tirou um povo do Egito, nessa metáfora, um povo hebreu que não era judeu. Nunca foi chamado de judeu em lugar nenhum do mundo. Não havia judeu. E a Bíblia fala claramente, em qualquer versão, que o eterno Hashem, ele é Deus de Israel. Israel. Lembra disso? O filho de Jacó. Israel, o filho de Isaac. Lembra de Israel? Que era Jacó, passou a ser Israel. Hashem não é Deus de judeus, é também de judeus, como é de todas as pessoas que andam segundo a sua instrução, porque amam ao Eterno, obedecem aos seus mandamentos, são chamados filhos amados de Hashem, porque obedecem a sua instrução segundo os passos de Yeshua Ben Yosef, que a Bíblia cristã transformou em Jesus Cristo. E muitos judeus, já li livro de muitas pessoas que são considerados judeus porque nasceram de mãe judia, em Israel ou em outro lugar qualquer, mãe judia comprovadamente, baseado na lei de que se o filho nasce de uma mulher, ele tem que ser dela, porque não pode ser de outra mulher, porque nasceu dela, embora o pai não seja o verdadeiro, pode ser até outro homem, que não é o marido dela. Mas as pessoas esquecem que quem tem a semente da vida é o homem. O filho não é da mulher, o filho é do homem. Ele planta na mulher. A mulher é a terra que recebe a semente e dá o filho. Eu vi uma comparação, pode parecer para você algo esdrúxulo. As pessoas disputando a guarda de um filho, o juiz perguntou quem queria ficar com a criança, a mulher disse que queria ficar com ele, porque eu queria ficar com ela, porque ela nasceu dela, é filho dela. O homem disse, não, o filho é meu, mas a lei manda que fique com a mulher, pelo menos no Ocidente. Nós sabemos que no mundo muçulmano, os árabes, a mulher deixou o marido, o divorciou, o filho fica com o homem, porque é dele. Aí o homem falou para o juiz, presta atenção uma coisa, para o senhor observar o que eu vou lhe falar. Por exemplo, eu chego numa máquina de refrigerante. Eu boto uma ficha, planto uma ficha naquela máquina pedindo uma Coca-Cola. Por exemplo. Aí a Coca-Cola sai da máquina, cai. Quando essa Coca-Cola sai da máquina, cai. Essa Coca-Cola que caiu é da máquina ou é minha? Você decide, pensa aí. Dá para fazer uma analogia, essa metáfora, tá entendendo aí o que eu estou dizendo? Então o judeu tem essas coisas. De serem exclusivistas, se achando. Eu já vi, como disse, muitos judeus escrever livro, judeus mesmo, nascidos de mãe judia, na Alemanha, na Áustria, na Hungria, né? Se dizer isso, eles são eleitos. Não importa o que aconteça, eles são eleitos. Ele é o povo de Deus. E a igreja não ficou para trás. Não, agora o povo de Deus não é judeu. Não é judeu. Somos nós. A nova igreja do Eterno. O povo eleito. O judeu já era. Eles são assassinos. Eles são a causa de tudo que não presta no mundo.
temos que matá-los. Tem gente assim. E muitos deles hoje, esse tipo de judeus, são o quê? São católicos romanos. Pasmem, mas são. Creem num Deus que é três, contra a Torá. Você acredita que isso fica impune? Ele está plantando algo ruim. Vai colher o que ele plantou. Então está recebendo o que merece. Quando eu falei, quem assistiu está aí no meu canal, sobre o Holocausto Shoah, lá em Israel, o Museu do Holocausto, o Yad Vashem, eu disse a verdade lá, o que é aquilo. Profecia da palavra sobre essa raça de gente que se diz judeus, que na verdade não são judeus, porque a palavra na verdade não fala de judeu, fala de Israel, e são sinagoga de Hassatã, serve a Satanás, a Satã, é a igreja de Hassatã, sendo judeu, como também Goim, que outra religião. Sinagoga de Hassatã, de Satanás. Entendeu Satanás? Que o cristiano criou? Satã, um espírito que veio para mostrar a outra face. E você escolher qual é a face que você quer. Isso. Então, judeu, na verdade, Israel, que está na palavra lá de judeu, que realmente é judeu, que se acha Israel, não é Israel, é apenas nascido em Israel, mas não é Israel. Ele é nascido no país Israel físico, mas não é Israel. Vai recebendo o que merece. Ninguém morreu lá naquela 7 de outubro à toa. Que eu sou bonzinho. Não. Não. Receberam o que mereceram. As pessoas, todos nós, recebemos o que merecemos. Plantamos, colhemos, gostemos ou não. Você vai pagar por isso. Não é que Deus vai cobrar de você, não. Você está com uma dívida que você plantou contra o seu irmão, contra o seu próximo. Não vai ficar impune. É questão de justiça. Justiça, porque o amor de Hashem é justiça. É justo. Não importa se você é Israel, se é judeu, se é búlgaro, alemão, está errado, você está errado. O que não quer dizer, por outro lado, que você esteja condenado ao fogo eterno do inferno. Sofrimento eterno, como a igreja assim determinou, e trouxe às pessoas esse medo terrível, que ela sabe, a Satã sabe, que as pessoas só obedecem, a maioria delas assim, pela força ou por amor. A força no sentido da pessoa ter medo. O medo faz com que muita gente obedeça. O medo de morrer, isso, aquilo, outro, aceita a humilhação, como se vê nas ditaduras. Com medo da morte, da perseguição. Não é assim ou não? Aí finge que ama, aceita aquele regime, aceita aquela pessoa, aquele tirano. Vai ter Deus não é assim não. Ele não faz com você, você faz com você mesmo. Agora, se você o ama, você vai ter o que ele prometeu, bênção e vida. Isso é amar a Deus, é, antes de tudo, dar testemunho da verdade da palavra dele, demonstrando seu amor ao próximo, mas é que ele não vai dar nada. Judeu, qualquer outro ser humano, que não é Israel, faz isso? Não. É tão imundo como qualquer outro. Por isso recebe essa perseguição também, que as pessoas não dizem isso. Querem defender judeu e uma igreja que não existe. Só existe uma igreja, uma carral, que é a igreja chamada Israel. Só existe uma igreja só, do Eterno, que chama-se Carral, Comunidade de Hashem. Não existe outra igreja. E o quinto motivo dessas pessoas serem perseguidas até hoje é essas pessoas estão sendo trabalhadas pelo Eterno para que elas removam do seu coração, da sua mente, a idolatria velada, o adultério, a mentira, o engano, a arrogância, a prepotência que muitos deles têm. Não permite que todos morram, até porque não se alegra na morte do ímpio de ninguém. A Bíblia diz, é só ler Ezequiel 18. Não se alegra. O que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, porque ela fez por onde? Ela está transgredindo. Se você transgride uma lei, seja qual for lei, você está à mercê de ser punido. Está correndo o risco de ser punido. Se alguém lhe flagrar, ele vai imputar uma pena. É assim a vida. Não é diferente com as coisas. Você está plantando, eu estou plantando. Porque eu
colhi foi o que eu plantei. Eu recebo na minha vida, tenho recebido o que eu plantei. E vai ser assim até o fim, se você assim entende. Então não existe essa coisa de perseguir judeu apenas por perseguir. Existem razões somente pessoais, imorais, idólatras, de imundos, invejosos, insubordinados, que não aceitam pessoas, que seres humanos, como eles, semelhantes a eles, possam ser melhor do que eles. Assim, as pessoas são assim. Elas não aceitam uma pessoa que é melhor que ela. Tem inveja, querem matar, perseguir. É a razão da humanidade. Esta é a humanidade maligna, que vai ser queimada no fim dos tempos, segundo nós sabemos, a Bíblia está dizendo, desde muito, anunciada, como falei na carta aqui, Pedro 3, que a terra será queimada por completo. Nada restará. Voltaremos ao estado de Tohu. A terra voltará a ser sem forma e vazia. Então, esse foi o programa de hoje. Espero que você tenha assistido. Shalom, shalom. Até o próximo programa.